Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Maricato Lopes, advogado ítalo-luso-descendente, brasileiro, português e italiano. E hoje eu estou aqui para discutir uma questão de grande importância: a proposta de alteração da Lei de Nacionalidade Portuguesa para remover a limitação de gerações no direito à cidadania portuguesa. Esta é uma luta que representa não apenas uma correção histórica, mas um passo fundamental para o fortalecimento de nossa identidade nacional, para a inclusão de milhões de descendentes de portugueses ao redor do mundo e para o futuro de Portugal. O que está em jogo aqui é o direito fundamental à cidadania, um direito que deve ser inato e garantido a todos os descendentes de portugueses, independentemente da distância geracional. Este é um direito que, historicamente, foi negligenciado, desconectando milhões de pessoas de suas raízes, e agora temos a chance de restaurar essa conexão. Portugal é uma nação marcada pela migração e pela expansão. Desde os séculos XV e XVI, quando nossos navegadores exploraram e conquistaram o mundo, deixando marcas profundas em vários continentes, até os séculos posteriores, quando crises econômicas e sociais forçaram ondas de emigração, principalmente para o Brasil, África, França, Estados Unidos e Canadá. O povo português sempre carregou consigo sua cultura, sua língua portuguesa e sua identidade. Muitos portugueses saíram de sua terra natal incentivados pelo próprio Estado para expandir a presença de Portugal no mundo e aliviar crises internas, parte de uma estratégia nacional de expansão, que hoje é um dos pilares do orgulho português. No entanto, ao longo do tempo, as gerações subsequentes de seus descendentes foram desconectadas de Portugal, não por falta de interesse ou identidade, mas por uma restrição legal que limita o direito à nacionalidade apenas até o segundo grau de parentesco, ou seja, apenas até o neto do português. Pergunto: é justo que o legado daqueles que ajudaram a construir a grandeza de Portugal seja esquecido? Que seus descendentes, muitas vezes ainda profundamente conectados com a cultura e a história portuguesa, sejam excluídos do direito de reivindicar sua cidadania? A resposta é um claro e sonoro não. Vamos comparar Portugal agora com a Itália. A Itália, por exemplo, adotou o critério ius sanguinis, direito de sangue, sem limite de gerações, permitindo que qualquer descendente de italianos, independentemente do número de gerações, possa reivindicar a cidadania italiana. Essa política gerou benefícios culturais e econômicos significativos, incluindo o fortalecimento dos laços entre a Itália e sua diáspora, além de impulsionar o turismo genealógico e os investimentos no país. Portugal também estabelece o critério ius sanguinis, direito de sangue, mas limita até a segunda geração. E o mesmo pode acontecer com Portugal. Temos uma vasta diáspora espalhada pelo mundo, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos, na França e no Canadá. Milhões de descendentes de portugueses mantêm um profundo vínculo emocional, cultural e histórico com Portugal. Ao adotar uma política similar da Itália, estaríamos garantindo que esses laços se fortaleçam ainda mais, promovendo o retorno e o investimento de muitos descendentes que estão ansiosos para reconectar-se com sua pátria ancestral. Portugal enfrenta uma crise demográfica sem precedentes, um envelhecimento acelerado da população e uma taxa de natalidade cada vez mais baixa. Isso está resultando no despovoamento de várias regiões do país, especialmente em vilas e áreas rurais, que estão se esvaziando à medida que a população jovem migra para o exterior em busca de melhores oportunidades. Nesse contexto, a proposta de permitir que todos os descendentes de portugueses, sem limite de gerações,
possam adquirir a nacionalidade surge como uma solução natural para revitalizar a demografia e a economia de Portugal. Muitos desses descendentes, especialmente no Brasil, já têm um forte desejo de retornar a Portugal, buscando mais segurança, qualidade de vida e oportunidades. Eles trazem consigo inovação, espírito empreendedor e capital, que são fundamentais para revitalizar as regiões que sofrem com o declínio populacional. Ao abrir as portas para esses descendentes, não estamos apenas corrigindo uma injustiça histórica, mas também criando oportunidades para que Portugal se beneficie economicamente com a injeção de novos talentos, ideias e investimentos que podem ajudar a revitalizar nossa economia e fortalecer ainda mais as nossas comunidades. A atual restrição imposta pela Lei de Nacionalidade, ao limitar o direito à cidadania apenas até o segundo grau de parentesco, fere os princípios fundamentais da igualdade e da dignidade garantidos pela Constituição Portuguesa e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à nacionalidade é um direito fundamental que não deve ser negado por razões meramente administrativas ou temporais. A Constituição Portuguesa, em seu artigo 13, garante o princípio da igualdade e o artigo 36 protege o direito à família. Excluir os descendentes de gerações mais distantes é uma violação clara desses princípios. O direito de sangue deve ser respeitado e mantido, permitindo que qualquer descendente que prove sua ascendência tenha direito de reconectar-se com a sua pátria ancestral. Portugal já deu um passo importante ao reconhecer a injustiça cometida com os judeus sefarditas durante a Inquisição, permitindo que os seus descendentes recuperassem sua cidadania sem limite de gerações. Agora, estamos pedindo que façam o mesmo pelos descendentes dos portugueses, que foram incentivados pelo Estado a partir para novas terras e expandir a presença portuguesa no mundo. Restaurar o direito à cidadania para todos os descendentes de portugueses é também uma questão de identidade. Portugal é uma nação forjada pelo espírito indomável de seus navegadores e exploradores, que levaram a cultura, a língua e o orgulho português aos confins do mundo. Esses laços devem ser preservados e fortalecidos. Ao permitir que todos os descendentes de portugueses reivindiquem a sua cidadania, estamos reafirmando nossa identidade como nação global, conectada à sua vasta diáspora. Essa medida resgatará a história e o papel central que nossos antepassados desempenharam na expansão de Portugal e fortalecerá os laços culturais que nos unem a milhões de descendentes ao redor do mundo. Além disso, promover a inclusão desses descendentes, garantimos que Portugal continue sendo uma nação com uma forte presença global, uma pátria que valoriza a sua diáspora e que reconhece a importância do vínculo entre as gerações. Em um mundo cada vez mais interconectado, esse passo é fundamental para mantermos nossa relevância internacional, reforçando os laços culturais e emocionais que nos unem aos milhões de descendentes espalhados pelos 4 cantos do planeta. Por tudo isso, venho aqui como advogado e como descendente de portugueses para pedir o apoio de todos vocês a esta proposta de alteração da Lei de Nacionalidade. Essa é uma questão de justiça histórica, de correção de uma falha legal e de fortalecimento do futuro de Portugal. Ao longo da história, muitos nossos antepassados portugueses partiram para o Brasil e outras partes do mundo, levando consigo nossa cultura, nossos valores e muitas vezes deixando lá seus filhos, sua descendência. Esses filhos e netos que hoje olham para Portugal como sua pátria ancestral estão sendo negados pelo próprio país dos seus antepassados. Não podemos e não devemos virar as costas para aqueles que carregam em seu sangue a mesma essência portuguesa. Ao longo da história, muitos nossos antepassados portugueses partiram para o Brasil e outras partes do mundo, levando consigo nossa cultura, nossos valores e muitas vezes deixando lá
seus filhos, sua descendência. Esses filhos e netos que hoje olham para Portugal como sua pátria ancestral estão sendo negados pelo próprio país dos seus antepassados. Não podemos e não devemos virar as costas para aqueles que carregam em seu sangue a mesma essência portuguesa. Nossos antepassados foram corajosos ao desbravar novos horizontes, criar novas vidas em terras distantes. Eles deixaram descendentes que, mesmo a milhares de quilômetros, ainda mantêm um profundo laço de amor e respeito por Portugal. Então, eu pergunto: que tipo de nação somos se negamos o direito de retorno a esses filhos? O sangue português tem poder e corre em nossas veias. É esse o nosso dever, como herdeiros dessa nação, acolhê-los de braços abertos. A Itália, o berço da civilização, nos mostra que é possível honrar gerações passadas, oferecendo a cidadania sem limite de gerações a todos os teus descendentes. Se a Itália, com sua rica história e suas tradições familiares, pode fazê-lo, por que Portugal, com sua longa e gloriosa história, não pode? Devemos aprender com esse exemplo, porque a verdadeira força de uma nação reside na sua família global. Não podemos negar a nossos filhos, nossos descendentes espalhados pelo mundo. É hora de darmos esse passo, de acolhermos de volta à nossa pátria aqueles que nunca deixaram de nos carregar no coração. Afinal, não existe maior demonstração de amor à pátria do que garantir que seus filhos, onde quer que estejam, possam sempre chamá-la de lar. Muito obrigado e conto com o apoio de todos vocês para tornar isso uma realidade.